Fala pessoal, tudo bem? Bora lá, mais uma aula. Hoje a gente vai ver neutralização ácido-base, né? Então a gente já entendeu o que é um ácido, o que é uma base. Essas duas substâncias são importantes justamente porque uma corta o efeito da outra, entre aspas, né? Uma atenua, diminui o efeito da outra, apesar das duas serem corrosivas. Um ácido na mão é corrosivo. Uma base forte, se cair na sua mão, é corrosivo também. A palavra correta não é nem corrosivo, é desidratante, né? Porém, quando as duas estão em contato, você tende a deixar o meio neutro, um pH em torno de 7. E esse conceito é utilizado justamente quando a gente tem, por exemplo, acidez estomacal. Ali tem uma alta concentração de ácido que vai ser neutralizada pelo hidróxido de magnésio ou hidróxido de alumínio, que é o leite de magnésia ou milanta que o povo toma para tirar aquela azia, aquela má digestão, tá? Muitos casos também ocorrem quando a gente tem transporte de um ácido. Então, vocês podem encontrar que uma carreta transportava um ácido e essa carreta tombou na estrada, né? Como que a gente vai deixar aquele local menos perigoso? Jogando água? Não, não pode jogar água. Se jogar água nesse ácido, esse ácido vai querer reagir rapidamente, de forma muito brusca, com essa água, elevando muito a temperatura, gerando gases tóxicos e ele pode começar a respingar, que a gente fala, né? E aí o ambiente se torna perigoso. Essa reação é enérgica, é rápida, é brusca. Tudo bem? Beleza? Mas a neutralização ácido-base é importante, porque aí, ao invés de jogar água nessa estrada, nessa rua, a gente joga uma base fraca para justamente minimizar aquele efeito ácido, tá? Então a gente tenta trazer o pH para níveis aceitáveis, que é a neutralidade pH 7. Perfeito? Então, por base, a gente tem ácido mais base, toda neutralização, pessoal, toda, independente do ácido, independente da base, ela vai formar água e sal. E isso é importante porque eu já deixo aí pipocando a próxima função inorgânica que a gente vai trabalhar, que são sais, tá? Hoje eu quero focar apenas na neutralização desse ácido e dessa base e as quantidades envolvidas. Perfeito? Então, bora lá. É importante a gente observar que todo ácido, por característica, tem H na frente. O cátion, a parte positiva dessa substância é o hidrogênio, tá? Então, eu vou deixar bem separado aqui o que é cátion e o que é ânion, tá? Nesse caso aqui, o H mais é o cátion e a gente tem o A menos, que é o ânion, tá? No caso da base, toda base, por definição de arrênios, precisa ter como ânion OH-, tá aqui, ó, OH-. E o ametal, né? O ametal aqui representado por B, ou metal, perdão, representado por B, B+, tá? O que acontece? Esse excesso de H+, vai se unir com esse excesso de OH-. E aí que a gente forma a famosa água. Tá aqui, ó, H2O. Tudo bem? Mas a gente tem que juntar os outros íons envolvidos. A nossa solução ainda tem um metal livre ali, que é representado por B+, e um metal representado por A-, né? Eles também se neutralizam, eles juntam, né, ó, o B+ aqui e o A-, tá? A substância vai formar um sal. Então a gente já traz a primeira informação relevante. Um sal vai ser formado por um metal mais uma parte ametálica, um ametal. Perfeito? Aqui, todo sal é formado por um metal mais uma parte ametálica, tá bom? E ele sempre é formado a partir
da reação entre ácido e base. Perfeito. Então vamos lá, já falamos a definição, já vimos quais são os envolvidos, agora a gente precisa ver a reação por si só, tá? Então aqui, ó, o hidrogênio encontrou o OH. A gente está reagindo o ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, tá? Então o hidrogênio do ácido OH da base formaram a água que está aqui, ó. Quais são os íons que sobraram, né? O Cl- daqui e o Na- daqui. Então a gente sempre coloca do lado esquerdo o cátion, Na+. E do lado direito o elemento mais eletronegativo, no caso o ânion, o Cl-. Ficou NaCl. Muito simples, muito trivial, mas é importante que a gente observe o quê? Tem um termo na química que chama balanceamento. O que é isso? A mesma quantidade de átomos que eu tenho antes, eu tenho que ter depois. Eu não posso ter nos reagentes, sei lá, 3 sódios e nos produtos eu só tenho 1, tá? Então a gente tem que igualar essas quantidades. Esse primeiro exemplo é o exemplo mais simples. Ó, eu tenho aqui um cloro e foi formado um cloro. Perfeito. Um sódio antes nos reagentes. Tenho um sódio nos produtos. Então aqui já está balanceado. Já as quantidades já estão corretas. Então a gente diz que para esse balanceamento eu tenho um HCl para um NaOH formando um NaCl e uma água. É 1 para 1 para 1 para 1 as proporções. Tudo bem? Mas nem sempre acontece isso. E é o que a gente vai ver no segundo exemplo aqui, ó. Então, olhando para cá, a gente tem HCl. Quais são os íons? H+, mais Cl-. Perfeito, esses são os íons. Cátion é o H+, ânion, Cl-. Agora vamos ver aqui o hidróxido de alumínio, tá? Se vocês olharem lá na nossa tabelinha de cátions, ou se você não tem a tabelinha de cátions, você sabe que o OH é menos, é negativo. Professor, da onde veio esse 3? AlOH 3. Justamente porque o alumínio é um metal trivalente. Quando ele se liga, ele perde 3 elétrons. Tem a L 3+. Lembra da regra do tombo? Ele veio daqui. Tudo bem? Agora a gente tem que ver a junção. Vou colocar aqui H+, com OH- forma a água. Cl- com Al 3+. Ó, tá a carga aí. O que a gente vai ter que fazer? Aqui é ligação iônica, né? Ó, um metal com um ametal. Esse 3 do alumínio vai ter que tombar, vai ter que cair. O alumínio precisa perder 3 elétrons. O cloro só ganha 1. Então a gente precisa de 3 cloros. E aí a gente promove a regra do tombo. Vai ficar assim, ó, galera. Vou apagar aqui e coloco 3 aqui. Eu tenho 3 cloros para 1 alumínio. Perfeito, achamos a substância final, o sal, o cloreto de alumínio. Agora tem um problema. Se vocês observarem aqui, essa reação não está balanceada. Por quê? Nos reagentes eu tenho um cloro, apenas um. Aqui, ó. Quando ele não traz nenhum número ao lado, quer dizer que eu tenho um. Nos produtos eu tenho 3 cloros. Isso não pode ocorrer, a gente precisa balancear, certo? Então o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui, ó, na frente do HCl eu vou colocar que número? Vou colocar o número 3. Estou balanceando, ó. Eu estou falando, eu vou precisar 3 ácidos clorídricos para ao final eu ter um sal com 3 cloros. Tá? Esse 3 da frente multiplica tudo. Então, eu tenho 3 ácidos clorídricos. Perfeito? Então, eu acertei a quantidade de cloros. 3 cloros antes, 3 cloros depois.
Aí a gente precisa olhar a quantidade de alumínio. Eu tenho um alumínio aqui, ó. Quando não tem número, é um só. E eu tenho um alumínio aqui. Perfeito. A quantidade de alumínios está correta. Perfeito? Agora a gente tem que olhar a quantidade de hidrogênios. Olha lá. Eu tenho 3 hidrogênios aqui. E aqui na base, se vocês olharem, a gente tem 3 vezes o que está aqui dentro. 3 OHs, né? Então eu tenho 3 hidrogênios aqui e eu tenho mais 3 hidrogênios aqui. Total, 6. Então, nos reagentes eu tenho 6 hidrogênios. Nos produtos eu também tenho que ter 6 hidrogênios. Perfeito? Então a gente vai multiplicar por quanto? Ó, eu já tenho 2 na água. Se eu tiver 3 águas, ó, 3 vezes 2, total 6 hidrogênios. Então eu já balanceei, já igualei, já acertei a quantidade de hidrogênios antes e depois. Só vamos conferir o oxigênio. Ó, o 3 multiplica tudo que está dentro, então eu tenho 3 oxigênios. E aqui, nos produtos, eu tenho 3 vezes a água. Cada água com 1, então eu tenho 3 oxigênios também. Perfeito? Então a gente chega numa proporção de 3 ácidos clorídricos para 1 hidróxido de alumínio, que formou 1 cloreto de alumínio e 3 águas. Perfeito? Vejam, a gente balanceou para chegar na mesma quantidade, na quantidade correta. Professor, por que você começou pelo alumínio ou pelo cloro e você não começou pelo oxigênio? Gente, o oxigênio é um elemento que aparece em várias substâncias. Então fica difícil de você balancear. Comece sempre por aquele elemento que aparece em um reagente e em um produto. A gente tem uma decoreba simplesinha aqui para seguir a ordem do balanceamento, que eu estou colocando aqui para vocês. Essa palavrinha aqui, ó, macho, né? Por que que eu coloquei macho? Porque o M simboliza o quê? Comece o balanceamento pelos metais, pelo metal. Depois, a letra A do macho vai para os ametais. Depois o carbono, depois o hidrogênio, né, o CH, ó, hidrogênio, e por último, você balanceia o oxigênio. Então, a palavra macho é só para ajudar na sequência, tá? Então, essa palavrinha aí vai ajudar vocês. Metal, M do macho, metal. A do macho é ametal. C é o carbono, H hidrogênio, depois o oxigênio. Deixem o oxigênio por último. Ele é o mais chato para balancear. Eu vou fazer só mais um de balanceamento e de neutralização. Vejam que nesse momento eu não estou preocupado com nomenclatura desses sais, tá? Vou colocar aqui, ó, hidróxido de magnésio, ou vou colocar o ácido antes, né? Agora eu quero trabalhar com ácido fluorídrico, ó, corrói vidro. E o hidróxido de magnésio, que é o MgOH2, tá? Então, de novo, o que a gente tem que observar? Primeiro, quais são os cátions? No caso do ácido fluorídrico, o cátion é o H+, o ânion é o F-, tá? São tudo íons monovalentes, a carga é 1. Independente de ser um positivo ou um negativo, a carga é 1. Então, são íons monovalentes. Agora, no caso do hidróxido de magnésio, a hidroxila, o OH, é monovalente também, OH-. Já o magnésio, o metal magnésio, está no grupo 2 da tabela periódica, na coluna 2. Ele é um cátion bivalente, ele tem tendência a perder
2 elétrons, Mg 2+, perfeito? Mg 2+. E a gente vai juntar, ó, H+ com OH- forma água. E o que sobrou? Sobrou o Mg 2+ e F-. Aí nós temos que prestar atenção no quê? Nas cargas. As cargas são iguais? Não. Então eu tenho que cruzar. Cruzar as cargas, cruzar os valores. Ou, como a gente vulgarmente chama, a regra do tombo. Tá? Vou apagar para cá e ele vai ficar MgF2, tudo bem? O fluoreto de magnésio, tá? Então eu tenho ácido fluorídrico, hidróxido de magnésio. Formei o fluoreto de magnésio e a água, perfeito? Agora a gente tem que acertar as quantidades. Seguindo a ordem da nossa decorebinha lá, o macho. Primeiro vem os metais. Então, qual que é o metal? O metal, no nosso caso, é o magnésio. Eu tenho um magnésio antes, um magnésio depois. Tá tudo certo. A quantidade, ó. Um magnésio. Se não tem nenhum valor aqui, é 1. Se não tem nenhum valor aqui, é 1. Um magnésio antes, no reagente, um magnésio depois, no nosso produtinho. Perfeito. Segundo, é o ametal. Quem que é o nosso ametal aqui? É o flúor, tá? Então, ó, no reagente eu tenho um flúor. No produto eu tenho 2. Então eu tenho que acertar essa quantidade, tá? Se eu tenho 2 no produto, eu tenho que ter 2 no reagente. Professor, posso colocar o 2 aqui, ó? Não, você não pode, porque aí você muda a fórmula. Você tem que ter 2 vezes essa substância. Aí o 2 vem na frente, tá? Um 2 maior, não subscrito, ele está normal, 2 vezes a molécula do ácido fluorídrico. Agora eu tenho 2 flúors antes, 2 flúors depois. Vamos partir agora para o hidrogênio, tá? Verifique os hidrogênios nos reagentes. Eu tenho 2 aqui, 2 hidrogênios no ácido e 2 hidrogênios na base. Total, 4. 4 hidrogênios. A água só tem 2 hidrogênios, H2, perfeito? Que número que eu tenho que multiplicar para chegar em 4? Ué, a água, quantas vezes eu vou ter 4 hidrogênios? Cada água tem 2, então eu preciso de 2 águas, vezes 2. E aí, por último, a gente balanceia o oxigênio, tá? Aqui eu tenho 2 vezes 1. Aqui eu vou ter 2 vezes 1 também, perfeito? Então, está balanceado. Qual que é a proporção nesse nosso caso? 2 para 1, para 1, para 2, tá? Eu tenho 2 ácidos fluorídricos para 2 hidróxidos de magnésio, formando um fluoreto de magnésio e 2 águas, perfeito? Vou deixar nesse finalzinho de aula nosso um exercício para vocês fazerem aí, muito simples, que vai ser o ácido sulfúrico, H2SO4, reagindo com o hidróxido de cálcio, CaOH2. O que eu quero? Que vocês coloquem qual é o sal formado, a gente sabe que vai ter água. E depois que defina as proporções de cada substância. Beleza, galera? Perfeito? Então, muito obrigado. Curte, dá um like, se liga na química aí, viu? Um abraço. Tchau, tchau.